Evangelho de Mateus, capítulo 2. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus, capítulo 2, versículo 1. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Mateus, capítulo 2, versículo 2. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. Mateus, capítulo 2, versículo 3. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Mateus, capítulo 2, versículo 4. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Mateus, capítulo 2, versículo 5. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Mateus, capítulo 2, versículo 6. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles, acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mateus capítulo 2, versículo 7. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Mateus capítulo 2, versículo 8. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Mateus capítulo 2, versículo 9. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com muito júbilo. Mateus capítulo 2, versículo 10. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, versículo 11. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Mateus capítulo 2, versículo 12. A fuga para o Egito, a matança dos inocentes. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-se e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Mateus capítulo 2, versículo 13. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite foi para o Egito. Mateus capítulo 2, versículo 14. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz:
do Egito chamei meu filho. Mateus capítulo 2, versículo 15. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Mateus capítulo 2, versículo 16. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, Mateus capítulo 2, versículo 17. Em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Mateus capítulo 2, versículo 18. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Mateus capítulo 2, versículo 19. Dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Mateus capítulo 2, versículo 20. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mateus capítulo 2, versículo 21. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divinas revelações, foi para as regiões da Galiléia. Mateus capítulo 2, versículo 22. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mateus capítulo 2, versículo 23. Em seguida, o Evangelho de Mateus, capítulo 3. Que Deus te abençoe.